estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por favor, diga comigo, minha vida é a minha mensagem. Entende isso? A sua vida é a sua mensagem, sem dúvida. A minha vida é a minha mensagem. Ainda que você nunca tivesse me ouvido falar, se convivesse comigo, observando as minhas atitudes e os resultados, as coisas que o Senhor tem feito, a superação, já teria uma mensagem. Eu poderia falar muito sobre isso e vou levar você a entender dentro da palavra. E se você, neste momento, já buscar esse entendimento para a sua vida, então muitas outras situações na sua vida, dentro da sua conduta, do seu comportamento, vão mudar. Você vai mudar. Porque a partir do momento que você tem o entendimento, então você pode decidir, chega. Assim não vai ser mais. Eu decido mudar isso na minha vida. Tem coisa que você leva muito tempo para agir. Mas um dia você para e diz, eu tenho que agir. Deus está esperando isso de mim. Eu posso ser aquela pessoa que faz acontecer ou aquela que espera acontecer e se eu ficar esperando acontecer sem fazer nada, não vai acontecer. Então eu posso fazer acontecer fazendo o que Deus espera. Eu posso. Você pode fazer. Eu fico pensando o quanto nós podemos influenciar as pessoas, positivamente e negativamente. Uma pessoa com bom comportamento em Deus, ela pode influenciar uma pessoa que pode influenciar muitas pessoas. Muitas. Eu fico olhando muitas coisas que eu observei na minha mãe que ela tinha atitudes. Por exemplo, a minha mãe, eu sempre a vi orar. Ainda que muitas vezes, eu não sei quanto de entendimento eu estava tendo, mas eu via ela orar. Eu entendi pequena que a gente tem que orar. Foi uma boa influência. Uma boa influência. Tem coisas que não são boas, tem coisas que são muito boas, e você tem que chegar a um ponto, você tem que saber separar e pegar as coisas que vão fazer bem a você. E dentro disso você deve pensar na sua vida, na sua conduta.
Você é uma pessoa que influencia bem, para o bem, em Deus ou não? Uma mãe, ela pode influenciar positivamente ou negativamente. E se ela tiver um filho, ela influenciou aquele, mas ele amanhã se casa, ele pode influenciar a esposa, que pode influenciar os filhos, que pode influenciar, ou influenciar o marido, que pode influenciar os filhos. Se ela tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, como está influenciando? E cada um desses, se pegar aquela boa influência, pode influenciar não sei quantas mais, a esposa, o marido, os filhos. Quantos filhos, se tiverem 2, 3 filhos, que vão influenciar outras pessoas, podem influenciar no trabalho. Entende isso? Às vezes não pensamos o quanto uma atitude pode estar repercutindo positivamente ou negativamente na cabeça de alguém. A mensagem do mundo é: não quero ser exemplo para ninguém. A Bíblia diz: seja o exemplo. Seja o exemplo. A Bíblia manda ser um exemplo. No seu comportamento, em geral. Ela manda. Então você tem um filho hoje, você pode parar e pensar: como ele vê você? Como ele está olhando? Recentemente um bispo fez um atendimento em uma de nossas igrejas e o casal estava com um problema e o marido apresentou, fez uma colocação, ele disse: eu quero uma mudança na minha casa. Eu não quero mais meus filhos assistindo programas errados, novelas, reality shows. Eu não quero mais. Eu quero uma mudança na minha casa. Eu não quero meus filhos sendo influenciados por isso. E apresentando aquilo que ele queria de mudança para a casa dele, junto com a esposa, num aconselhamento. Ele disse: eu não quero essa influência para meus filhos. E eu posso ensiná-los, mas eles ficam um tempo sentado, e a esposa também assistia, e ele dizia: não é essa a influência que eu quero para os meus filhos. Correto? Está correto? Ele está correto? Está certo? Ele quer uma boa influência, ele quer ser uma boa influência, mas não adianta só ele falar, os filhos precisam ver o que ele está fazendo. Está entendendo isso? Porque você tem que entender que as atitudes é que contagiam. Você pode falar 1000 palavras e ter uma atitude, o que marca mais é a sua atitude. Sua vida é sua mensagem. Então, o que você quer que os seus filhos aprendam? O que você quer que aconteça por seu intermédio? Lembre-se que o que você fala sempre terá menos peso em relação ao que você faz. Você pode falar uma coisa e achar que está fazendo uma grande vantagem. Mas quando você faz, tem mais peso do que quando você fala. Bem mais. Bem mais. E às vezes as pessoas se distraem. Você está em casa e não está prestando atenção que o que você está fazendo, por menor que seja a sua criança, ela está te observando. E ela está aprendendo com você. Amanhã ela pode
mentir porque ela viu o papai ou a mamãe mentindo. Ela pode ser um mau administrador porque ela viu meu pai e a minha mãe. Eu me acostumei a ver meus pais recebendo cobranças em casa e com duplicatas para pagar acumuladas. De alguma maneira aquilo vai entrando, como se aquilo não fosse um problema. Ou eu posso fazer. Eu vejo desperdícios. Eu vejo uma desordem, eu vejo isso. Ela vai aprendendo com o que ela está vendo, é a influência. A influência. E isso é o que todos precisam atentar, prestar atenção com consciência. Porque às vezes as coisas podem estar acontecendo e você não está vendo. Mas você precisa prestar atenção no que está acontecendo, no que você está fazendo e não ignorar. De jeito nenhum. Bom, mas vamos lá. Vamos para Números 22, 1 a 17. Números 22, 1 a 17. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensagens para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado. Aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem. Um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque: voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes de Moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram: Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Eles foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Venha, por favor, e lance para mim uma maldição contra este povo. Ok. Eu paro aqui. O que eu não ler, eu falo, mas na verdade é uma palavra bastante conhecida e que
a gente pode analisar um pouco mais e aprender bastante. Balaão aqui, ele já era um homem que um dia ele foi um profeta e é chamado de profeta. Ou seja, um mensageiro de Deus, um instrumento, um homem que tinha um chamado, um homem que era usado por Deus, um homem que foi ungido. Aqui você vê um homem corrompido. Balaão era um profeta corrompido, um homem que tinha sido dominado pela corrupção, um carnal. Você vê que ele já foi procurado para amaldiçoar, porque certamente era esta a fama dele. Se ele foi procurado por um rei para amaldiçoar, para fazer um feitiço, para enfraquecer um povo, que no caso aqui era Israel, é porque esta era a fama dele. Então isso significa que ele era um homem corrompido, que aceitava dinheiro para fazer coisas que Deus abomina. Ele aceitava fazer coisas por ganância, por dinheiro, que é contrário à vontade de Deus. Ele não deveria sequer consultar a Deus para fazer uma coisa que Deus, ele, como um profeta, sabia. Estamos falando de alguém que sabia muito bem o que era certo e o que era errado. E temos que voltar aqui e frisar isto. Saber o que é certo e errado. Quando uma pessoa sabe, ela sabe. Não adianta ela se esquivar. Ela sabe. Bom, mas deixa eu perguntar a Deus, quem sabe ele mudou de ideia. O Senhor pergunta a ele, quem são esses homens? Não porque o Senhor não sabia. O Senhor queria ouvi-lo. O Senhor falou, você não pode amaldiçoar este povo. Esse povo é abençoado, eu os abençoei. Por que Balaque queria isso? Porque Israel era uma ameaça. E Israel também tinha uma fama de um povo muito forte e poderoso. Que tinha o Deus vivo por eles. E ele mesmo ficou com muito medo. E entendeu que ele não podia derrotar Israel. Então ele precisava de um feitiço. É exatamente isso que acontece o tempo todo aí fora. As pessoas criam meios, quando elas veem que não podem de um jeito, elas tentam de outro para tentar minar suas forças. E você precisa ser esperto. Você precisa ser esperto. E eu penso que algumas pessoas são espertas, mas não agem com esperteza e deveriam ser espertas. Quantas vezes tem coisas aí fora, as pessoas não podem com você e elas lutam de alguma maneira para te pegar? Se elas não puderem de um jeito, elas vão inventar alguma coisa a teu respeito, mas elas precisam sobressair, elas precisam te vencer, enfraquecer você, minar suas forças. E alguns não entendem isso. Ai, é tanta batalha, é tanta luta, é tanto isso, é tanto aquilo, é isso e aquilo. Bom, você deve parar e pensar. O diabo vai sempre criar um meio para tentar minar as minhas forças. E sabendo disso, eu não vou me submeter a nenhum ataque. Você vê que o ímpio não tem limite. Eu pago quanto for preciso para você enfraquecer esse povo que eu não posso vencer, mas se eles estiverem sob efeito de feitiço, possivelmente eu vou poder vencer.
Então, peraí, se eu manchar a imagem dessa pessoa, se eu caluniá-la, se eu criar se eu jogar alguém contra ela, se eu atrapalhar o trabalho dela, se eu criar alguma coisa, eu vou poder vencê-la. O diabo está sempre com ideias e usando pessoas para isso. E você precisa ser esperto. Peraí. O mal está criando meios para poder minar as minhas forças e eu não vou me submeter. Se você tem o Senhor, você deve confiar nele sempre e não se submeter a nenhum ataque. Jamais. Israel nem sabia que Balaque estava armando contra ele. Mas havia todo um trabalhar já contra Israel. Mas o Senhor já estava trabalhando para livrar. E por que Balaque estava tão incomodado? Porque viu força em Israel. Muita força. Por isso, estava tão incomodado. E você não pode se mostrar de nenhuma outra forma. É sempre forte. Porque isso é que intimida o mal. E aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Aquilo que estiver sendo feito em oculto, Deus está trabalhando para te livrar. Isso tem que entrar no teu entendimento. Isso é poderoso. Balaque ficou com medo porque viu a força de Israel. Como o diabo vai se intimidar diante de uma pessoa fraca, mole, que lamenta, que se queixa? Ele está fazendo exatamente o que ele quer. O impacto que Israel causou em Balaque é maravilhoso. Ei, pare e pense. Alguém tremendo de medo de você, porque sabe que você é forte demais e que não pode ser vencido. E para eu vencer, eu preciso contratar alguém para fazer um feitiço. Mas lá está Deus vendo tudo e trabalhando. Isso é peso, isso é influência. É uma história já construída. Aquele povo tinha fama que não perdia a guerra, e não perdia mesmo, porque o Senhor era com eles. Chega aqui e assusta o rei de Moabe de tal maneira que ele tremeu de medo. Mas o diabo não treme de medo de gente fraca, carnal. Mas que maravilha quando você sabe que você está impactando e assustando o mal com a sua força. Porque você decidiu que você não vai ceder à carne. A carne envergonha o espírito. O Balaque tremeu de medo. Eu pago o que for preciso para enfraquecer esse povo, porque eu não posso com eles. Então o diabo, ele age de várias maneiras para tentar te enfraquecer. Isso que você tem que ter na tua cabeça. E quando você tem dentro de você, peraí, o que eu não posso fazer em oculto, Deus está fazendo. O que eu não estou vendo, Deus está vendo. Então a minha parte eu faço. Eu não me rendo à fraqueza. Eu não aceito isso.
Isso tem que estar dentro de você. Bom, então vamos contratar um corrupto para ver o que eu consigo com isso. Balaão sabia. Esse tipo de coisa ele não podia fazer, mas ele era corrupto, ele aceitava dinheiro para fazer. E muitas pessoas cedem à corrupção, às tentações. Elas fazem coisas que não deviam fazer, elas não deviam fazer. Porque já estão corrompidas. Elas sabem que não devem fazer, mas elas fazem. Mas elas sabem, mas elas fazem. Conscientemente. Bom, deixa eu perguntar ao Senhor. Perguntar ao Senhor se podia amaldiçoar alguém. O Senhor falou, quem são esses? Ah, são os enviados de Balaque, etc. Então. Olha, você não pode, você não vai com eles, não. E você não pode amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Eu não posso ir, porque o Senhor falou que eu não posso ir. Tinha que ter dentro dele, eu não vou fazer isso, porque está errado e eu sei que é errado. Bom, não vou fazer isso, porque Deus não deixou fazer. Balaque vai e diz assim, volta lá, gente mais influente, com mais dinheiro, com mais ofertas de recompensa. A pressão aumentou. Num fraco corrupto, você imagina o que isso vira. Quantas pessoas que são derrotadas exatamente aí? O diabo aumenta suas ofertas. E a pessoa disse não da primeira, mas não consegue dizer não da segunda. Porque a oferta é irrecusável. Balaque aumentou a oferta, mandou gente mais influente. Quer dizer, esse pessoal, eles não souberam falar, eles não falaram bem. Vamos mandar gente que fala melhor, que convence melhor, que tem um poder de convencimento maior. E vamos mandar ofertas maiores, mais ouro, mais prata, mais recompensa maior. A pressão aumentou. E é aí você... Vamos lá, tem que pensar. O diabo não desiste. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resista ao mal, para que ele fuja de você. Balaque aumentou a pressão. E para a carne, uma boa pressão. Mandou gente que falava melhor, mais influente, para ele se sentir importante. Olha, o rei mandou gente mais influente para falar comigo. Mandou mais recompensa. Aumentou a recompensa. É a pressão para te fazer ceder. A carne. O diabo, ele tenta de um jeito. Se ele não deu certo, eu vou intensificar. Eu vou trabalhar de uma maneira que eu mexa com o ego, que eu mexa com as emoções dessa pessoa. Então, Balaque mandou gente mais influente para mexer, fazer o sujeito se sentir importante, com uma recompensa maior, para mexer com ele. Ai, meu Deus, eu não posso recusar. Essa oferta é boa demais. A recompensa é boa demais. Mas aquilo tudo era a base da carne. Era carnal, era maldito. Era para destruição. E se você continuar lendo, ele é tão tentado que ele diz, fica aqui, eu vou falar com Deus. Como se Deus fosse mudar de ideia. E alguns acham que Deus mudou de ideia. Não, Deus o testou quando Deus disse, então vai. Porque Deus não é Deus de confusão. Porque você vê logo abaixo,
o anjo do Senhor com a espada, impedindo ele com a jumenta de passar. O Senhor estava testando. Espera aí, você tá achando que eu mudei de ideia? Espera aí, eu falei para você que não era para você ir. Agora você manda o pessoal, só porque a oferta é maior, a recompensa é maior, você manda eles ficarem e vem me perguntar sobre isso que eu já falei para você que não é para fazer. E chega um ponto que Deus deixa a pessoa à sua vontade. Ah, é? Faz do teu jeito. Eu não falei que não era para você ir. E de repente estava lá o anjo impedindo. E a jumenta estava com mais sensatez. Mais sensata que o chamado profeta. E às vezes isso acontece. Tem gente que está longe de Deus, que não teme a Deus, que não busca a Deus, que não vem para a igreja, que não tem uma Bíblia, que muitas vezes mostra mais sensatez do que aquele que já sabe muito bem qual é a vontade de Deus. Às vezes a jumenta é mais sensata do que o profeta. Tem mais juízo do que aquele que diz que anda com Deus. Jumenta mostrou mais sensatez do que aquele que se colocava como um enviado de Deus. Deus tinha dito não. Não é para ir, não é para fazer. Mas a pessoa fica insistindo numa coisa que Deus falou, já não. Mas por que o Balaão estava insistindo tanto? Porque ele era um sujeito corrupto, carnal. Ele era um sujeito carnal. Ele desprezou de verdade a unção dele. O Senhor derrama da sua unção sobre nós. E ser ungido significa derramar, esfregar ao redor. O Senhor derramou sobre nós, esfregou a sua unção em nós. Mas as pessoas, elas abrem mão muito rápido da unção que elas receberam do Senhor. Por causa de alguma boa oferta. Chamada boa oferta, irrecusável. É tão irrecusável, pera, você fica aí que eu vou falar de novo, quem sabe Deus me deixa aí dessa vez. Então, e o anjo se colocou na frente, ele indo, para não deixar ele passar. Porque não era o que Deus esperava dele. Não era. Mas às vezes a pessoa já ouviu, ela sabe. Mas ela quer insistir numa coisa, porque, meu Deus, como é que eu vou viver sem isso? O Balaque me fez mandou gente mais influente para falar comigo e ofereceu uma oferta maior. A pressão aumentou. E a carne fica alvoroçada. Alvoroçada. E por que o Balaque já procurou o Balaão? Porque certamente a sua vida já era a sua mensagem. Era exatamente isso. O que ele fazia, apesar de se dizer de Deus, o que ele fazia, uma pessoa que não era de Deus reconhecia. Como é isso que eu quero. Ele faz feitiço, eu preciso de um feitiço. E aí você abre isso para todos os lados, de entendimento de todas as maneiras e áreas.
Vamos para Mateus 4, 8 a 11. Mateus 4, 8 a 11. Jesus lhe respondeu, 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. O diabo está sempre fazendo propostas irrecusáveis. Levou ele para um lugar alto e disse, eu te dou tudo isso. Tudo que tem que fazer é me adorar. Quantos que têm cedido às tentações? O diabo os leva a uma situação, a um lugar, diante de situações na vida. Se você se submeter a isso, se você fizer isso, você vai ser feliz, você vai ser tão bom para você, vai te favorecer, vai isso, vai aquilo, vai ser... Você vai ganhar com isso, você não vai perder. Se você me adorar, tudo isso eu te darei. Tudo que tem que fazer é me adorar. A pressão de recompensas. O mal vem sempre com uma boa recompensa. Mas é mentira. Pode até parecer que aquilo vai ser maravilhoso para você naquele momento, mas aquilo é maldito. Aquilo vai te levar a uma destruição. Muitas pessoas têm cedido. A carne é pressionada. A pessoa podia parar e dizer, não. Para mim a carne seria maravilhoso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. O Balaque fez pressão sobre Balaão, e Balaão já era um fraco. Mas o diabo fez pressão sobre Jesus, mas Jesus não era fraco. E Jesus falou, retire-se, Satanás. Sai fora. Porque está escrito. Está escrito. E eu vou ficar com o que está escrito. Quer dizer, eu sei. Eu não vou pelo que você está falando. Eu vou pelo que eu sei que está escrito. Está escrito. Porque é um engano. O que ele diz, faça isso, eu te dou isso. Viva isso, que você vai viver isso. Os filmes, as novelas, elas tentam vender que as pessoas fazem tudo errado e no final terminam todas felizes. É mentira. Aquilo tudo é mentira. Dá uma impressão, se você vê, que a vida do ímpio é mais divertida que a nossa. Que a vida do ímpio é mais gostosa que a nossa. Eles fazem tudo errado e terminam sempre bem, felizes, ricos. Eles roubam e conseguem escapar. Eles transam com todas as pessoas e encontram uma pessoa maravilhosa no final. Tudo dá certo. Só para mim. Eu não roubo, eu não faço. Minha vida parece que não anda. Eu não transo com ninguém porque é pecado. Está todo mundo transando aí. E eu estou perdendo, minha vida está passando. Oh, Deus. As pessoas fazem isso e elas se dão bem. A televisão quer vender essa imagem, é mentira, gente. Isso tudo foi fabricado pelo mal para te convencer à pressão. São as boas ofertas. É mentira.
O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. É mentira. Pode ser muito divertido você ver aquelas coisas, mas na vida real não funciona. É mentira, o diabo tenta passar a imagem que tudo termina em festa, maravilhoso. Não é assim. É um engodo. Não é. Pode aparentemente parecer, mas não é. Por um tempo, parece que as coisas vão. Mas o final, não tendo a bênção de Deus, não tem como terminar em bênção. Eu te dou tudo isso se você me adorar. Retire-se, Satanás. Você vai ter isso se você ceder, se você se submeter a isso, você vai ter isso. Retire-se, Satanás. Saia em nome de Jesus, é o que cada um de nós tem que dizer. Jesus foi servido pelos anjos, mas porque ele não se submeteu a nenhuma tentação. Ele foi mais forte. Ele foi mais forte. As ofertas, a oferta do diabo é aquele tipo de oferta assim que se trata como irrecusável. Não posso recusar. Foi como Balaão. Meu Deus, eu tenho que falar de novo com o Senhor, porque como é que se recusa uma recompensa dessa, uma proposta dessa? Quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver que todas as vezes que fala de idolatria, de maldição, de feitiçaria, se refere a Balaão. Ó a imagem, ó como ele terminou. Ó a mensagem que ele deixou para nós. Balaão, um sujeito que foi profeta, mas foi um corrupto, maldito, que Deus abominou. Mateus 19. (16 a 22). Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ah, moleza. Não está escrito assim. Essa é a interpretação minha. Disse-lhe o jovem: ah, tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Maravilha, só isso? Tudo bem, tranquilo. Está no papo, eu faço isso desde a infância. Isso para mim não é um problema. Ah, não é? Não, já faço isso. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Todo certamente orgulhoso de si. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá vendo os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois disso, depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Sabe quando você olha no seu guarda-roupa e vê aquela camisa, aquela calça, aquele sapato que você já usou bastante, você não gosta? Ou você já não gosta mais, você não quer mais, já está velho, sei lá o quê. Você vai lá e pega e nem vê. Vai para doação. Mas aquela camisa novinha que acabou de chegar, é lançamento da nova
coleção, cor da moda, está lá. Você já de cara já separa, essa não. Essa aqui tudo bem, essa aqui também. Essa não. Não dói dar algo que você não quer mais. Ou que é moleza, ou que tudo bem, não é algo que afeta a sua carne. Tudo que o rapaz fazia, bom, ele fazia tranquilamente, não era um problema para ele. Mas, de repente, o Senhor tocou em algo que estava no seu coração, que era o seu tesouro. E aí o pegou. E eu não precisaria continuar, você já entendeu. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Eu faço tudo. De repente, Deus mexe numa área que você não quer ceder. Essa não, Senhor. Sim, mas é essa que eu quero. E cada um tem que entender que chega o momento de Deus trabalhar naquela área, e é aquela que Ele quer. Eu quero mudança aqui, eu quero que você me dê isso, eu quero que você mude nisso, eu quero uma mudança nesta área. No caso dele, tinha a ver com a riqueza. Como ele tinha muita, aquilo estava no coração dele, e eu não creio que Deus estivesse interessado. Jesus estava interessado na riqueza dele. Queria saber onde estava o coração dele, e soube rapidinho. Porque é só lembrar do pedido que Deus fez a Abraão, do filho. Deus não queria o filho, queria saber onde estava o coração dele. Provou a sua fé. E muitas vezes o Senhor está provando a nossa fé. O nosso nível de confiança, de entrega, onde está o teu coração. Qual é o seu tesouro? É isso, ou Deus, ou Senhor, a sua fé? Tem gente um religioso quer pegar essa palavra e jogar como que ninguém pudesse ter vida próspera e ter riquezas, porque isso aqui. Não, você pode ter desde que ela não seja o seu tesouro. O problema é que na vida desse rapaz era o tesouro dele. Tanto é que ele ficou triste, acabado. Acabou a alegria dele. Estava tão felizinho, bom, eu faço tudo, maravilha. Agora ficou triste. Foi embora triste. Porque o coração dele estava lá, o Deus dele eram as suas riquezas. E cada um tem aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida e se torna o seu Deus. Então, às vezes, Deus está trabalhando. E vai trabalhando, bom, isso aqui, tudo bem, Senhor, tudo bem. Aí pega numa área. Não, isso aqui não está tudo bem não, Senhor, isso aqui. Mas o Senhor está dizendo, é esta área. Não dói dar as camisas e calças e sapatos que você já não, estão velhos, não usa mais. Mas tem aquela blusinha, aquela camisa, aquela calça, aquele sapato, da coleção, novinho. Chega um momento que o Senhor quer aquilo que você não quer dar. Que você achou que o Senhor não estava vendo e ia ignorar. O Senhor não está vendo isso? Graças a Deus, tudo bem. Ele não vai se importar com isso, acho que Deus entende isso. Não. Chegou a hora de você me dar isto. Vamos trabalhar esta área. Chegou a hora de eu mudar esta área. E você vai ter que ceder nesta área. E quando chega a hora de Deus trabalhar naquela área, pode ser que tenha passado por muito tempo,
Mas quando chega a hora que Deus diz, chegou a hora, não adianta espernear. Ceda logo. Porque é inteligente. Às vezes a pressão, mas eu não posso fazer isso, eu não vou aguentar isso. Não dá. O que você tem que entender é que nós somos pressionados o tempo todo a fazer aquilo que Deus disse para não fazer. O diabo pressiona e pressiona para você fazer tudo que Deus falou, não faça. Ele pressiona para você não entregar o que Deus está pedindo para você, não deixar Deus entrar naquela área. Eu vou perder, vai ser meu fim, eu não vou dar conta, eu vou morrer, não dá, não é possível. Deus, confia. O que esse homem tinha que ter feito, esse jovem aqui, esse rapaz, ele tinha que ter confiado e ele não confiou. Certamente, pelo que nós vemos aqui, ele não foi salvo, não tem como. Porque o que a religião mandava, quer dizer, ele cumpriu o que era possível, mas ele não se entregou, não houve uma entrega. Às vezes você faz o que, bom, isso é moleza para mim, isso é moleza para mim, tudo bem fazer isso aqui, tudo bem isso aqui. E quando chega a hora de Deus trabalhar aquela área, essa não. Essa não dá. Deus não pode entrar aqui, não. Deus. Aqui não. O senhor não pode me pedir isto. Sim, é isso que eu estou pedindo. Senhor, eu não posso fazer. Sim, eu vou te ajudar, você pode fazer. Vamos fazer. Fazemos juntos. Eu te ajudo. Mas você vai ter que fazer. Está entrando? Vamos para Efésios 4:30. Agora é só para unir e... (4:30). Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É comum você ouvir uma pessoa dizer, eu concordo com a palavra. Eu concordo com o que diz a Bíblia. Sim, eu concordo com Deus. Mas tenho mais e sempre uma desculpa para não praticar. Deus dirige, o Espírito Santo dirige, muitos entristecem o Espírito Santo porque não ouvem a voz dele. Mas ele dirige. Quantas pessoas que o Espírito Santo disse, não faça isso, mas ele ignorou. Não compre isso, você não precisa disso, mas ele ignorou. Quantas pessoas que foram orientadas, não se envolva nesse relacionamento, não se case com essa pessoa, ela não é para você. Mas o medo de ficar sozinha, sozinho, ou sei lá o quê, levou a pessoa a se meter numa encrenca. E hoje, se você ouve a voz do Espírito Santo te dizendo, sai fora desse relacionamento. Saia. Saia. Eu tenho alguém da minha família que na semana do casamento, um homem de Deus chegou e disse, essa pessoa não é bênção, não vai ser bênção na sua vida. Se você puder, desista enquanto há tempo. Desista. O Senhor está lhe dando um aviso, não continue. Mas a pessoa não teve força, foi. 4 meses depois foi abandonada.
E não houve nada que a fizesse voltar. Nada. Nada. E às vezes Deus está dizendo, não se envolva neste relacionamento. E não, como falou para Balaão, mas a oferta, a pressão. Depois eu mudo. Essa pessoa não muda. Se tiver manco de uma perna, fica duas depois de casado. Das duas. Busque alguém que o Senhor ungiu para você. Bom, mas se você já se envolveu com alguém que não foi ungido, agora luta para ungir, tá? Não tem saída. Estou dizendo, se já se casou. Agora só tem um jeito. Pedir derrama óleo do que não tinha, Senhor. A encrenca já está feita. Mas se você pode se livrar, ainda que falte meia hora, se livre. Para assinar algo. Meia hora. Não. Eu sei. Deus me disse, não. Não. Você está andando no shopping e a carne, aquela vozinha, vai, passa o seu cartão, só isso, parcela, bobo. Vai fazer nada, vai. Não, eu vou me embora, eu não vou nem continuar, porque eu posso ser tentado de novo, eu estou fraco ainda, eu preciso ficar forte. Não! Eu sei que Deus não tem isso para mim. Eu sei. Ore por tudo. Senhor, eu vou fazer uma compra no mercado, eu preciso que o Senhor me dirija, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso que o Senhor me ajude a fazer a compra, Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente a fazer isso, eu preciso... Ainda que alguém fale, bispo, isso é estúpido, não! Ore por tudo, ore sem cessar. Aprenda a orar por tudo. Se eu estou pensando em fazer essa viagem, eu preciso que o Senhor me dirija, o que o Senhor pensa a respeito. Me dirija, Deus, eu quero ser dirigido. Estou pensando em fazer essa compra, estou pensando em fazer isto. Senhor, eu conheci alguém, essa pessoa, Senhor, se o Senhor não tem para mim, eu não quero continuar com isso. E depois você tem que olhar o jugo desigual. Se uma pessoa não está na mesma fé que você e ela não quer, não entra no jugo desigual. Isso é problema. Não funciona, gente. Evita. Se estando sobre a mesma fé, há conflitos a serem vencidos continuamente, imagina. Cada um já tem várias situações para serem vencidas. Imagina ainda uma fé totalmente diferente, um sistema. Deus nos deu cabeça para pensar. Bom, você vai fazer o que quiser da sua vida, mas o conselho de Deus, Ele está dando na sua palavra. Se você decidir ignorar, isso é uma escolha. Deus falou para Balaão, não! Quando a oferta aumentou, peraí, fica aí, deixa eu falar com Deus, quem sabe Deus muda. Balaão, vai, faz do jeito que você quer. Mas lá estava o anjo, impedindo a passagem dele. Não tem como ser feliz. A mensagem do Balaão foi, eu fui um corrupto. Até hoje, fica para nós, Balaão, não siga os ensinamentos de Balaão. Foi corrupto. Não deixou uma boa mensagem para nós. Um bom exemplo. Péssima influência. Péssima. Péssima. Então, cada um pode, vai embora, vai fazer o que quer.
aquilo, bom, não concordo, ok. Isso não é um problema para mim. Isso é um problema, no final não vai ser um problema para Deus. É um problema para a pessoa. Quando você não obedece a Deus, o problema é da pessoa. Bispa, não é bem assim, ok. Não é um problema para mim. Eu estou aqui para ajudar. Deus quer te ajudar. Se você disser não quero, ok. O Senhor Jesus falou para o rapaz o que ele tinha que fazer. O rapaz ficou triste e disse, não, isso eu não quero, isso eu não estou disposto a abrir mão. Ok. Você não vê o Senhor amarrando ele, dizendo, vamos, não seja estúpido, faça isso. Não, ok, filho, siga seu caminho. A gente tem a oportunidade de fazer. O que você vai fazer com o que Deus te dá de direção, de orientação, aí cada um é que sabe. Não é por força, o Senhor não vai nos obrigar a nada. É pelo Espírito. Se você não deixa o Espírito te convencer, não há o que fazer. O Espírito está lutando para te convencer. Se você não deixa ele entrar, não há o que fazer. Cada um tem que entender isso. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida para que você e seus filhos vivam. Quer dizer, você vai viver, seus descendentes vão viver. Você vai ser uma boa influência sobre eles. E eles serão sobre os filhos deles e assim por diante. Nós vamos primeiro para Hebreus, depois voltamos para Filipenses. Hebreus 11, 15 a 19. Hebreus 11, 15 a 19. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonhou de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, olha que coisa linda. Embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Se eles estivessem pensando, o Senhor está falando deles quem? Você lê o capítulo 11, você vai ver dos heróis da fé. Dos homens que estão na galeria dos heróis da fé. Se eles tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de você começar a pensar, se o mal domina a tua mente, ele domina a tua vida. Se você fica pensando, meu Deus, olha aquilo, meu Deus, aquilo outro, eu queria isso, olha aquilo a minha carne quer isso, aquilo, você vai encontrar um meinho, uma saída para ir lá fazer. Se você não se enche de Deus, e você fica pensando naquilo que não é bom, não é certo, você vai encontrar oportunidade. Está na tua cabeça. Mas está aqui, eles creram. E eles optaram por uma pátria melhor, diz a Bíblia. Tem gente que tem optado por uma vida com Deus. E por isso Deus não tem se envergonhado de ser o Deus dessas pessoas. Mas certamente Deus se envergonhou de ser o Deus do Balaão. O Deus desse rapaz rico. E de muitas pessoas que optam por momentos por alimentarem a carne e não por agradar a Deus. Não querem a pátria celestial, querem qualquer coisa aqui mesmo.
E aí dá o exemplo do Abraão, que foi colocado em teste, em prova. Deus pediu o quê? Não era só o filho. Era o sonho de uma vida, de uma espera de vida. Como está escrito, embora por intermédio de Isaac, Deus havia feito a promessa que levantaria a nação. E ele não negou. Parecia dar Isaac, significava a perda de tudo, o fim de tudo, acabou tudo na minha vida. Muitas vezes quando você cede em algo para Deus, aparentemente parece que acabou, é o fim. E agora, nunca será o fim para aquele que decide confiar em Deus e depender de Deus. Não. Não foi antes, não vai ser agora. Mas se você continuar pensando em como agradar a sua carne, naquilo que agrada a tua carne, no meio de fazer aquilo que agrada a sua carne, você vai encontrar um meio de fazer, porque está dominada a tua mente, você tem que brigar contra isso. Lembre-se que nós falávamos a semana passada. Não basta a casa estar vazia. Você tem que enchê-la da verdade, da vontade de Deus. E só para concluir, Filipenses 3, 4 a 10. Embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Filipenses 3, 4 a 10. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. O Paulo estava falando, Paulo era de Tarso. Tarso era o centro da educação. Os primeiros imperadores romanos levaram a universidade, que batia de frente, havia uma rivalidade com as universidades de Atenas e Alexandria, que eram aquele tipo de universidade que todo mundo diz, uau, fulano estudou lá. Em Tarso havia era chamado do centro da educação, e Paulo era de lá. Foi formado, foi criado. Não só isso, um cumpridor irrepreensível da lei. Um homem que tinha credibilidade na sociedade. Um homem de grande importância. Trabalhava para o governo romano. Cumpridor da lei. Foi circuncidado ao 8º dia. Sou hebreu. Sou da tribo de Benjamim. Sou fariseu. E sou zeloso pela lei. Eu mato todos os cristãos em nome de Deus. E quando ele encontrou Jesus Cristo, toda essa cultura, essa importância, essa influência onde ele estava, aquele bom salário, cargo importante, conhecia gente importante, ele tratou como esterco, não era nada, tudo que ele julgava, que era tudo que ele não podia viver sem.
Porque cada um está aprisionado a uma coisa, gente. É isso que cada um tem que entender. Paulo não estava aprisionado à riqueza, mas todo mundo que ele vivia. De gente muito culta. Não estamos, a Bíblia não está combatendo você ter cultura ou ter riqueza. Cada um tem que ter inteligência. Agora eu não posso mais ter cultura porque eu tenho Jesus. Que é isso? Pelo amor de Jesus, não é nada disso. Não posso ter dinheiro porque eu tenho Jesus. Não. Você tem que entender que esse não pode ser seu mundo. Você pode ter cultura, você pode ter dinheiro. Mas isso não pode ser seu mundo. A prioridade da sua vida. Sua vida não pode girar em torno disso. Quando ele encontrou a Cristo, a fé no Senhor, comparado a tudo que ele tinha, ele tratou aquilo como esterco. Isso não é nada. Eu posso viver sem tudo isso, mas não posso viver sem Jesus. Foi exatamente o que Abraão deixou claro. Eu posso viver sem a promessa, eu posso viver até sem o Isaac, mas eu não posso viver sem Deus. Que essa mensagem entre no seu entendimento. E que você tenha clareza. Agora, que sejam iluminados. O que Deus quer. E eu penso que Ele quer que você faça como Paulo. Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo. E que isso seja a sua prioridade. Eu quero conhecer a Deus. Coloque-se em pé, a mão no coração.